nós vamos falar hoje do conhecimento do futuro, não é? Do conhecimento do futuro. Tá? Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 10 da Lei de Liberdade e o tópico é o conhecimento do futuro, a pergunta 868. Tá? Então vamos lá. Allan Kardec então indaga aos espíritos: pode o futuro ser revelado ao homem? Pode o futuro ser revelado ao homem? O que vocês acham? O futuro pode ser revelado a nós? Os espíritos podem nos revelar, ou de alguma forma a gente pode ter acesso ao futuro? O que vocês pensam a respeito? Sim ou não? Vamos ver a resposta aqui. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, olha lá. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, a princípio ele é oculto, né? Nós não vamos ter acesso ao futuro. Nós não temos condições de lidar bem com essa informação. Tá? Nós não temos estrutura emocional, moral, né, e até intelectual para lidarmos bem com essa possibilidade, né, de sabermos sobre o futuro. Nós não temos ainda essa condição. Tá? A Maria, só quando tem necessidade. Né? O Joel, não aceitamos nem o presente, muitas vezes quem dirá o futuro, né? É verdade, Joel. Então, em princípio, o futuro lhe é oculto. E só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Quando tem uma função para isso, né? Quando haja uma função para isso, então Deus permite que seja revelado. Vamos dizer assim, que a verdade, ela tem meios de se proteger. A verdade é Deus. Né? A verdade tem meios de se proteger. E ela se protege das pessoas que não estão preparadas para lidar com ela. Né? Então, é da lei que só tenhamos acesso à verdade, que só tenhamos acesso a visões cada vez mais amplas da verdade, conforme nós nos depuremos, conforme nós demonstremos as condições psíquicas, morais, vibratórias, para acessarmos a verdade. Né? Lógico, nós podemos acessar a verdade de uma forma muito relativa, né? Certos conhecimentos da natureza. As pessoas, às vezes até muito inteligentes, têm descobertas, né, fantásticas da natureza e tal. É a expressão da verdade também, mas num nível muito acanhado ainda. Num nível muito acanhado. A essência da vida, o profundo da existência, nós só conseguimos adentrar criando uma estrutura própria para isso, nos sintonizando com essa verdade. Por isso que, desculpa, a Joana de Ângeles, ela nos fala que quanto mais nós aprofundamos a sonda de investigação em nós mesmos, quanto mais nós nos autoconhecemos, mais nós temos acesso à intuição, desabrocha os valores profundos, os potenciais superiores desabrocham à medida que nós vamos crescendo, né, no nosso mundo interior, que nós vamos nos desenvolvendo interiormente. Então, isso precisa eminentemente de evolução, tá, para nós acessarmos a verdade. Por isso que hoje, de fato, né, só em casos raros e excepcionais. Tá? Por quê? Porque são raras as pessoas que conseguem um nível evolutivo, que conseguem um refinamento, vamos dizer assim,
das condições físico-psíquicas suficientes para que tenham acesso à verdade de uma forma mais ampla, né? Então o futuro entra nessa condição, né? Tem pessoas que têm uma condição de perceber o futuro intuitivamente, ou através de visões, né? Mas não é a maioria da população, né? A Maria, por isso Deus já lançou o véu do esquecimento, né? Quando nós reencarnamos, é justo para não deixar ainda mais complicado. É, isso mesmo, verdade, Maria. Do passado, né? Ou com relação ao futuro, né? Então vamos para a pergunta 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? O que vocês acham? Por que Deus teria deixado oculto ao homem o futuro? Bom dia, Maria Dan, seja bem-vinda. Por quê? Por qual? Né? O que vocês acham? Por que o futuro Deus teria deixado oculto ao homem, né? Tem algum problema em a gente saber o futuro? Será que teria alguma dificuldade? A Maria, Lê, aí nós não teríamos mérito. Como assim, Maria? Explica melhor esse mérito aí. Mérito do quê? A Maria Dan, é melhor assim, né? É o mistério da vida. A Maria, já saberíamos. E qual é o problema em já sabermos, Maria? Qual é o problema em já sabermos? Isso atrapalha a nossa vida, nós já sabermos? Hein, pessoal? Atrapalha a nossa vida? A Maria Dan, mas aí não teria nenhuma graça. Aí não teria nenhuma graça. Vocês estão querendo graça? Eu estou brincando, gente. É só para fomentar mesmo o questionamento, né? A Val, creio que sim. Acho que já se soubéssemos, não lutaríamos por conseguir. Se soubéssemos o que, Val? E conseguir o que? Né? Se já soubéssemos, não lutaríamos por conseguir. Será que seria assim? Maria, temos que ter a iniciativa de fazer a nossa evolução. Mas sabendo o futuro, de qualquer jeito a gente não vai evoluir, a gente não vai continuar evoluindo? A gente não vai continuar fazendo a nossa evolução, Maria? Sabendo do futuro? Val, se soubéssemos que já seria um destino ter tal coisa, não lutaríamos por ela. Será? Será, Val, que nós não lutaríamos se já soubéssemos do futuro? Ou nós lutaríamos para que chegasse logo esse futuro, então? A Maria, pode influenciar ali. A Maria Dan, mas dizem que o futuro a Deus pertence. Certo. E a Joana de Ângeles diz que Deus está dentro de nós. Só Menezes, acho que nós nos acomodaríamos, esperaríamos sentados, não? Certo. Depende de cada pessoa, né, Só Menezes? Tem os que esperam sentados sem saber o futuro mesmo, né? Não tem? Não tem os que esperam sentados sem saber o futuro? Mas tá jóia, pessoal. Acho que tudo isso é válido. Vamos ver a resposta aqui dos espíritos, né? Eu só estou falando assim, a gente tem que questionar mesmo, né? Porque senão a gente fica repetindo os mesmos chavões que a gente lê no livro dos espíritos o tempo todo, né? Por que é assim? Porque é assim mesmo. E por que é assim mesmo? É porque é assim. Né? A gente fica repetindo esses chavões, a gente não para pensar às vezes, né? Para mudar, inclusive, para entender mais racionalmente, né?
Mas vamos lá, vamos ver a resposta dos espíritos. A pergunta 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Resposta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então, procuraria obstar a que acontecesse. Né? Então vamos começar daí, né? Vamos partir desse início aqui. Né? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente. Né? Talvez algumas pessoas conhecendo o futuro, não dá para a gente dizer toda a população. Né? Talvez, né, se uma determinada pessoa sem condição de saber do futuro, né, essa informação teria um efeito negativo para ela. Talvez geraria uma certa negligência em alguns aspectos. Ah, quer saber? Se eu vou morrer de tal coisa, então agora que eu vou beber mesmo. Negligenciar, a negligência é descuidar, é sermos descuidadosos, né? É não fazermos certas coisas que nós precisaríamos fazer, né? Em determinada situação, sermos negligentes. No trânsito, passar no sinal fechado é ser negligente, de certo modo. Né? Não usar cinto de segurança é ser negligente. Tá? Entre outras coisas, né? Mas nós podemos dar essa qualificação aí. Né? Não cuidaríamos da nossa saúde, né? Se soubéssemos que nós passaríamos, ou ficaríamos excessivamente preocupados com a saúde, querendo cuidar demais, neuróticos ali. Né? É certo que provavelmente nós entraríamos nos excessos. Provavelmente. Nós entraríamos no excesso. Ou de nos despreocupar totalmente, ou de nos preocuparmos demais. Muito provavelmente. Tá? E não obraria com a liberdade com que o faz. Porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então procuraria obstar a que acontecesse. Então eu sei que vai acontecer uma determinada coisa com certa idade, aí eu fico trabalhando no sentido de que não aconteça aquilo. Então, essa dúvida que nós temos sobre o futuro, de certo modo, ela nos ajuda, né? Porque nós temos que prestar atenção em tudo. Nós temos que cuidar de todas as áreas. Nós temos que dar atenção a todos os aspectos da nossa vida, sem saber exatamente para onde nós estamos indo. Né? Nós temos a certeza do que, se nós estamos fazendo o bem, nós estaremos indo para o caminho certo. Essa é a certeza que nós temos. Se nós estivermos fazendo o mal, nós estaremos sempre no caminho errado. O mal será sempre o caminho da doença, do desequilíbrio, né, do comprometimento. O bem será sempre o caminho da libertação, da saúde, da paz, da harmonia. Né? Mas Alexandre, o que é o bem e o mal? O que é buscar a saúde e a doença? Né? Não é tão difícil da gente perceber. Né? É só nós analisarmos as consequências daquilo que nós fazemos. Certos hábitos, certos pensamentos, certos sentimentos nos induzem ao mal, nos induzem à doença. Então não é difícil de nós separarmos uma coisa da outra. Né? E tem atitudes que nos levam à saúde, nos conduzem ao bem-estar, à alegria saudável, né? Ao equilíbrio. Tá? Então não é tão difícil da gente discernir. Né? Adiante, uma vez alguém me disse, cuidado com seus rins, meus rins são saudáveis, mas sempre lembro desse comentário. Né? Então, o problema dessas pessoas que ficam se referindo ao futuro, né? Supostamente, ou de fato, mas ficam falando muito
o futuro para certas pessoas, né? Talvez para se promoverem, para parecerem serem especiais, por terem um dom de... Fica sugestionando. Fica sugestionando a isso, né? Pais e mães, cuidado, porque desse jeito você nunca vai casar, né? De certo modo, né? Pais e mães acabam sugestionando, falando do futuro, se referindo ao futuro como se soubessem do futuro, como se pudessem prever alguma coisa, né? Fica induzindo as pessoas a caírem naquilo que elas estão falando. A palavra, ela tem um poder muito grande. Nós temos que tomar cuidado com a palavra, porque ela induz, ela cria, né, as condições para que aquilo aconteça. Né? Uma pessoa que chega falando, que nem o caso dos rins lá, né? Que a Maria Dan estava falando, é isso? Né? Dos rins lá. Às vezes a pessoa nem tem problema no rim, mas começa a ficar tão encanada com os rins lá que daqui a pouco está com problema, né? Então tem um efeito sugestivo muito grande, tá? Nós temos que tomar cuidado, principalmente quando se trata de sintomas. Eu tomo muito cuidado com esse negócio de médiuns de cura, médiuns de cura que querem ficar prevendo doenças. Então lá no trabalho de cura, um monte de gente lá vai conversando com um de cada vez e vai falando, olha que você vai ter, se você não parar com não sei o que, você vai ter não sei o que lá. Eu já fico meio assim, entendeu? Eu fico meio assim. Fico meio assim porque é muito delicado. Tá? Eu já vi médiuns assim de cura deixando as pessoas mais encanadas do que ajudando propriamente. E os espíritos elevados não fazem isso. Eles não ficam deixando a gente encanado com as coisas, né? Eles trabalham no sentido de nos estimular ao bem, de nos estimular à saúde, e não de nos deixar preocupados com as coisas, tensos. É porque eles sabem que a gente já vive super preocupado com as coisas. A gente já vive, né, com tensões, com preocupações de sobra. Então eu já acho uma atitude um pouco estranha esse tipo de situação, né? Eu já fico meio com o pé atrás com relação a isso, tá? Então nós não precisamos disso, que os espíritos vêm para nos deixar mais encanados ainda, né? Se um dos grandes problemas das pessoas é ficarem encanadas, né? É ficarem preocupadas excessivamente, né? Então é lógico, tem os bons médiuns de cura, tem os espíritos realmente preocupados em nos ajudar, tem. Só que a gente tem que usar o discernimento, tomar cuidado e olhar quais são os frutos desses atendimentos. Né? Quem participa de algum trabalho de cura, observar quais são os frutos reais desses atendimentos. Tá. A Maria lê, mesmo porque a gente pode mudar tudo dependendo das nossas atitudes e ações. A cada segundo nós podemos mudar a nossa vida, né? Verdade. Então, eu já vi médium, por exemplo, pessoal, eu já vi médium falando de uma doença terrível que ia aparecer, um problema terrível que a humanidade ia passar, mas que os espíritos já tinham feito uma vacina. E tinham passado para ele, para o médium, uma vacina. E que essa vacina, as pessoas tinham que ir lá no centro, lá pegar um algodãozinho, ia pegar lá a vacina que o médium obteve lá. Gente, você quer gerar pânico nas pessoas? Você quer gerar desequilíbrio na sociedade? É só falar que vai ter uma doença terrível aqui. Não é? Então, vocês estão entendendo? Só estou colocando aqui um caso mais drástico assim, para vocês entenderem, né? Então não dá, né, gente? Tem coisa que não dá para engolir, né? Como é que os espíritos vêm falar de uma doença terrível vai acontecer e que eles têm uma vacina, que aquele médium tem uma vacina lá, que tem que levar um algodãozinho e passar aquele algodãozinho no... Ah, pelo amor de Deus, isso aí são estratégias dos espíritos infelizes para deixar todo mundo apavorado.
Porque sabem que uma das coisas mais problemáticas hoje na Terra é o pânico, é o medo, que funciona como uma doença contagiosa, altamente contagiosa. Tá? Então, sabendo disso, eles ficam semeando essas bobagens, né? Que a população acaba absorvendo. Tá? Sem pensar, acaba absorvendo. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação, esse tipo de atitude, porque ela não produz coisas boas. O resultado final não é positivo. Tá? Então, vamos lá. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tudo mesmo preparas muitas vezes, assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobreviver no curso da tua existência. Tá? Então, olha que interessante o que os Espíritos falam aqui, né? Olha que interessante. Então, Deus não quis que nós nos preparássemos, sabendo das coisas, nós nos preparássemos totalmente para as coisas, que nós trabalhemos com uma margem de insegurança, que nós trabalhemos com uma margem de dúvida, que isso é saudável para nós, porque nos faz cuidarmos de tudo, né? Com equilíbrio, com atenção, com carinho de todas as áreas. Não descuidarmos, não sermos negligentes com nada. Então, essa dúvida, né, esse não saber, favorece, é criativo para nós, é importante. Né? Então, Deus não quis que nós soubéssemos, né, exatamente das coisas. Né? Para quê? Para que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Tá? Então, nós trabalhamos pelos acontecimentos, né? Nós produzimos a nossa vida, nós criamos as nossas estruturas, tá? E isso é importante para nós. Né? No final ele fala assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobreviver no curso da tua existência. Então, pessoal, nós mesmos construímos a nossa vida. Nós mesmos construímos a nossa vida. Essa liberdade que nós temos é interessante porque nós mesmos vamos construindo o nosso futuro. Se o nosso futuro estivesse já determinado, primeiro, já seria um determinismo absoluto, que nós já vemos que não existe. Esse determinismo absoluto não existe. Senão nós não teríamos livre-arbítrio. Então nós temos livre-arbítrio. Esse determinismo absoluto não existe. Nós podemos mudar o tempo todo o nosso futuro. Então o nosso futuro não é algo propriamente que nós podemos saber de modo absoluto. Vocês entendem? Nós não podemos saber exatamente o nosso futuro. O nosso passado, sim, nós podemos saber. Tá? À medida que nós tenhamos condição de ter acesso ao passado, nós vamos saber exatamente o que aconteceu no nosso passado. O futuro, nós não temos condição de saber exatamente. Por quê? Porque para nós, ele ainda não existe. Nós é que fazemos o nosso futuro. Né? Alexandre, mas existe o nosso futuro, porque Deus sabe de tudo. Tá. Veja bem, vamos voltar naquela questão então do futuro, uma questão mais teórica, vamos pensar assim. Vamos analisar o futuro não como uma estrada única. Vamos imaginar o futuro como infinitas possibilidades, infinitas estradas que nós podemos percorrer. E qual estrada nós vamos? Não sei, depende do que eu fizer agora. Depende de cada atitude minha agora. Eu posso fazer uma outra configuração do meu futuro. Cada escolha que eu faço, eu estou reconfigurando o meu futuro. Né? Deus sabe? Deus sabe. Deus sabe
Para cada escolha que a gente fizer, Ele sabe todas as possibilidades que nós teremos de futuro. Deus sabe, nós não sabemos. Né, Joel? O Joel está colocando, nossa vida é feita de escolhas a cada momento, né, Joel? Isso mesmo. Então, aí nós conseguimos conciliar, né, a sabedoria divina, o futuro e o nosso livre-arbítrio. Aí nós conseguimos conciliar as coisas. De outro modo, nós não conseguimos. Como é que nós vamos conciliar um futuro único para cada um, sendo que nós temos livre-arbítrio? Então não adianta fazermos escolhas. Se a gente escolher errado, como é que eu vou seguir aquele caminho que era para eu seguir, né? Então, não dá. O tempo todo nós estamos reconfigurando. Você fez uma determinada escolha, você está tomando um caminho, você está reconfigurando todo o seu futuro. Mas aí você faz uma outra escolha, você faz uma outra escolha, e assim sucessivamente. O tempo todo. É como se fossem ramificações futuras, né? São probabilidades. O futuro é feito de probabilidades. Probabilidades. Só que Deus tem o cálculo perfeito de todas essas probabilidades. Por isso que Ele consegue prever, né? Deus já sabe, né? Nós não sabemos, né? O Joel, gosto da comparação da nossa vida como uma folha em branco. Escrevemos uma linha a cada dia. Verdade, Joel. É isso aí, né? Então, depende de cada momento. Cada escolha que eu faço. Por isso que os Espíritos falaram aqui, ó. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então Deus nos dá a liberdade de espontaneamente fazermos as nossas escolhas. Pessoal, nós produzimos o nosso futuro. Positivo, negativo, nós construímos o nosso futuro. Tem empresas, por exemplo, que trabalham já com planejamentos de 2, 3, 5 anos à frente. Para elas, o futuro já existe. Elas estão criando o futuro delas. Só vão implementando aquilo que já está programado. Não é? Para elas, o futuro já existe. Vai ter que ajustar uma coisinha, vai ter que mudar uma outra, não sei o que, vai. Mas o planejamento ali, ó, ela só vai materializando ao longo dos anos o que já existe dentro dela. No caso da empresa, né, o planejamento da determinada empresa. Tá? Então, nós também podemos construir o nosso futuro. Tá? Nós podemos prever etapas, nos planejar. Aliás, os Espíritos falam assim, nós teríamos que ser mais, né, nos planejar melhor, estabelecemos metas a alcançar, escolhemos os materiais adequados para nós utilizarmos no nosso dia a dia, na construção do que nós queremos ser. Mas a gente fala assim, não, deixa como Deus quer, deixa como Deus quer, deixa como Deus quer nada, deixa como a minha preguiça quer, né? Deixa como o meu descaso, a minha negligência quer, a minha comodidade, né? E aí acontece que entra ano, sai ano e eu sinto que eu não estou avançando propriamente, né? Eu não estou avançando. Aí tem aquela historinha lá que a Joana de Ângeles conta, né? Que vocês conhecem lá, mas é uma historinha que ela conta daquele... Eu acho que é uma historinha que reflete bem essa questão do Deus quer, do Deus não sei o quê. Aquela pessoa que tinha uma chácara lá, levou o amigo para ver a chácara, né? Você sabe dessa historinha, né? E chegou lá, o amigo ficou encantado com a chácara. Falou, nossa, que coisa maravilhosa. Né? Olha só que beleza, flor para todo lado, né? Campos, árvores frutíferas, né? Um laguinho ali bonito, né? De águas transparentes, com peixe e tal. Nossa, que maravilha, né? Puxa vida, você deve ser muito grato a Deus por ter essa chácara aqui, né? Que coisa maravilhosa, né? Aí o dono da chácara falou assim, mas você precisava ver quando só ele que cuidava, né? Você precisava ver como é que era isso aqui quando só Deus que cuidava, né? Então, é lógico, né, pessoal?
Não quer dizer que Deus é negligente, nem de forma alguma, né? Mas quer dizer que o Deus está em nós, né? E que nós, mobilizando a nossa força, mobilizando a nossa energia, Joana Janges que conta essa historinha no livro Autodescobrimento, né? Que passa por nós, não é algo que cai na nossa vida assim, né? É algo que passa por nós, que passa pelas nossas mãos, que passa pela nossa criatividade, que passa pela a nossa energia pessoal, a nossa vontade pessoal. Nós estamos esperando muito o Deus de fora dando as coisas para a gente, né? Nós estamos esperando muito esse Deus de fora dando, nos fornecendo as coisas. Ah, como Deus quer, se Deus quiser, não sei o que, sempre o Deus de fora. Estamos esquecendo de mobilizar o Deus interior com capacidades inimagináveis de construir, né? De modificar, de transformar. Acho que esse que é o grande problema, um dos grandes problemas da humanidade é que ainda não descobriu o Deus interior, né? Então continua esperando o Deus provedor de fora, né? De algum lugar ele está mandando coisas para mim, mas eu tenho que esperar ele mandar. Não, a proposta da Joana de Ângeles é que nós trabalhemos, né? Essa proposta aqui do Livro dos Espíritos, nós é que preparamos os acontecimentos que hão de sobreviver no curso da nossa existência. Tá? Então, muitas vezes, nós é que produzimos infortúnios, como diz a Joana, nós que produzimos aventura, nós produzimos o bem-estar que nós queremos viver. Né? Então, não adianta nós transferirmos essa responsabilidade para Deus. Né? Deus devolve para as nossas mãos aquilo que nós é que temos que produzir. Né? O Deus nos dá as oportunidades para construir, né, Maria? Não corre atrás, não. Exatamente, não corre atrás não para ver, né? Nada cai do céu, né? Então é uma visão um pouco diferente, né? Mas que nós podemos aproveitar, né? Vamos ver a pergunta 870 agora. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Né? Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Então vamos entrar nesse caso à parte. Por que algumas vezes é revelado? Né? Por que os espíritos vêm falar de algumas situações, né? Alertar em algumas situações? Por exemplo, Jesus, quando ele nasceu, José teve um sonho lá, né, que os espíritos falavam para ele para fugir para o Egito, não é assim? E José, acreditando no sonho que ele teve, se mandou para o Egito, né? Levou Jesus para o Egito. Ocorreu aquela matança dos inocentes lá, né? Herodes mandou que matassem crianças até determinada idade, né? Então Jesus teria escapado, né, dessa situação por causa do sonho revelador lá que o José teve, né? Então é um exemplo aí. Com que fim o futuro se conserva... pergunta 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Né? A Maria, né? Para ajudar, então, que permite, né? Tudo indica que sim, né, Maria? Porque aquilo vai ter alguma função na nossa vida, né? Vai ter algum benefício aí que nós precisamos dessa ajuda, precisamos desse alerta, né? Em determinados momentos. Vamos ver aqui então. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Tá? Então, pessoal, às vezes, por acréscimo de misericórdia, né, do plano superior, de Deus, de Jesus, algo a mais no momento que a gente não pode falir, que a gente não pode, naquele momento não pode haver erro, até porque não é só interesse nosso. Bom dia, Marcinho.
há interesses outros, muitas vezes, que implicam na vida de muitas pessoas. Então não pode haver erro naquele momento. Tem que acontecer aquilo para que todo um planejamento, uma programação se cumpra. Tem certos momentos que os espíritos, eles fazem valer o interesse geral, e não apenas o nosso interesse de saber ou não saber o futuro, mas de nós fazermos o que tem que ser feito. Por quê? Porque está em jogo um interesse mais amplo, não apenas o meu interesse. Eu saber ou não saber ali é o que menos interessa. O que interessa é que seja feito, porque tem muitas vidas, tem muitas pessoas que vão se beneficiar disso, né? E precisa ser levado a cabo certos planejamentos, tá? Então, o nosso interesse aí é o que menos vale nesses momentos, tá? É uma situação possível essa, tá? É uma situação possível, né? Tem outras aí que talvez a gente lembre, né, com o tempo, mas o que a gente lembra agora é essa, né? Então vamos lá. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se não lhe fosse feita a revelação. Quer dizer, nesse caso, os espíritos estão falando que obrigando o homem a agir diversamente do modo que ele gostaria de agir, se ele não tivesse aquela informação. Então, nesse caso aqui, os espíritos estão sendo contundentes, eles estão sendo explícitos na vontade deles, no desejo deles, de que tal coisa aconteça, né? Provavelmente, nesse caso, geralmente quando há interesses maiores envolvidos, tá? Às vezes os espíritos amigos, os espíritos muito iluminados, eles pedem benefício de alguém. Eu já senti isso muitas vezes na minha vida. Eu senti que não dependia de mim, vamos dizer assim. Eu senti que tinham interesses maiores e que eu estava tendo uma ajuda adicional e que não dependia de mim querer ou não, que aquilo tinha que ser feito, entendeu? Provavelmente aí entrando o interesse de espíritos de muita condição, pedindo em benefício de determinadas pessoas, intercedendo por determinadas pessoas. Então, nessa hora, a gente é levado, os espíritos têm jeito de nos levarem para determinado caminho, né? Para que seja atendida determinada pessoa, para que seja resolvido um determinado problema. Várias vezes eu já percebi isso acontecer, né? É aquela coisa que se impõe, que você apenas se deixa levar porque você percebe que tem uma força maior agindo, né? Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vai saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Pô, mas aí também, né? Eita, os espíritos também aqui. Os espíritos capricharam aqui também, né? Na situação. Pô, os espíritos vão falar para a pessoa que vai receber uma herança, né? E aí vai ser uma prova para ele, para não ficar pensando na morte daquele de quem ele herdaria a herança e tal, né? Pô, mas aí também... essa prova aqui também, que os espíritos estão... Oi, mano, tudo bom? Um beijão. Né? Os espíritos capricharam. Aqui é fogo também, né? Era melhor os espíritos não terem falado, então, né, Maria? Mas pode fazer parte, com todo respeito à espiritualidade que a gente ama, né? Pode fazer parte das provas da pessoa. Eu não sei, de repente aquela pessoa ela pode precisar passar por aquela prova, né? De ter uma herança, de ficar sabendo que vai receber uma herança, né? E ter que manter o equilíbrio, ter que manter
a tranquilidade, os pés no chão, não ficar torcendo para aquele que vai dar a herança morrer logo. Pode ser que seja uma prova para essa pessoa, né? Não sei, cada um tem as provas que precisa, né? A gente pensaria assim, mano, por que os espíritos não ficaram quietos então, né? Vai induzir a pessoa a ficar lá, né? Pensando mal, né? Mas são escolhas, né? São escolhas que as pessoas, sabendo de certas informações, né, Godush, elas vão passar por essa prova. Pode ser que no passado tenha acontecido uma coisa semelhante, né? E que agora ela precisa ser provada nesse sentido, né? Então vai saber, né? Nós já trilhamos tantos caminhos diferentes, né? Mas vamos lá, vamos continuar com a resposta aqui. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Olha lá, o outro caso, né? Quer dizer, o mesmo caso, só que uma outra atitude. De repente a pessoa sabe que vai receber a herança lá e começa a gerar pensamentos generosos. Puxa vida, olha essa herança, hein? Bem o que a gente estava precisando para abrir aquela creche lá, abrir aquele asilo, né? Então agora com essa herança, né? A gente vai poder agora... Ué, né, Ju? É uma possibilidade, depende dos sentimentos que as pessoas nutram, né? Dela ser muito ambiciosa, né? De ter as coisas ou não. Ou desejosa de fazer o bem, tá? Seria menos provável aí, né? Mas existem pessoas que estão focadas totalmente nesse objetivo, né? Então é sempre uma prova. Para que lado eu vou cair? Para o lado da cobiça ou para o lado da caridade, da generosidade, né? Então pode ser para mim uma prova, um teste que Deus coloca para que eu demonstre a minha firmeza, o meu ideal, né? Então vamos lá. Se a predição não se cumpre, não, aí os espíritos capricharam nessa pergunta, nessa resposta mesmo, né? E se a predição não se cumpre, né? Quer dizer que ainda por cima, aí os espíritos fazem que não dê certo o negócio, né? Eles avisaram a pessoa, ó, você vai ganhar uma fortuna, de repente a previsão não se cumpre, né? Aí eles estão caprichando aqui, né? E se a predição não se cumpre, aí está outra prova. Consiste na maneira por que suportará a decepção. Assim, ó, brincadeira, né? Brincadeira. Você vai ficar rico, brincadeira, né? Então, era só uma pegadinha, né, Jó? Então, a pessoa depois fica com cara de criança que tiraram o doce, né? De cachorro que perdeu o osso, né, pessoal? Né? Então, os espíritos, veja bem, aqui a gente está falando de espíritos bons, que podem nos alertar, mas vamos entender isso, pessoal. Vamos entender então, porque isso aqui está mais com cara de espírito obsessor do que espírito bom, né? Você tá com um jeitinho aqui mais de obsessor do que espírito bom, né? Então vamos pensar assim, os espíritos bons podem deixar, sim, que espíritos infelizes, ou nós podemos nos sintonizar com espíritos infelizes que ficam jogando com informações. Isso é mais próprio de espíritos infelizes mesmo. Ficarem jogando conosco com as informações. Ficarem brincando conosco. Principalmente se a gente gosta de consultar médiuns para ver essa parte material, se a gente gosta de consultar videntes, cartomantes, pessoas que, aquele médium é forte, né? Aquele médium é forte porque ele sabe tudo. Eu cheguei lá e ele falou tudo da minha vida. Lógico que falou, né? Ele está assessorado pelos meus obsessores. Chega lá, os meus obsessores já passam a ficha inteira para ele lá, e ele tem percepção, ela tem percepção. Então, lógico que vai falar tudo da minha vida, né? Aí eu já acredito no médium. Eu acho que ele é um médium forte, porque ele falou tudo da minha vida.
Eu não tinha falado nada, ele sabia tudo da minha vida. Lógico, né? Os meus obsessores já fizeram um negócio lá com os obsessores dele, já está tudo acertado, tem até aquele livro Libertação, que a gente vê um caso assim, né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte aí, mas vocês vão chegar, né? Já viu, houve um acordo ali, né? De obsessor para obsessor, já houve um acordo ali, e aí está feita a bobagem, né? Eu acreditando, eu ficando fascinado com o poder que aquele médium tem, com a capacidade que ele tem, porque ele sabe da minha vida, ele sabe o que aconteceu. Ah, aconteceu um acidente assim, uns 2 anos atrás. Olha, aconteceu mesmo, é verdade. Lógico, né, o seu obsessor, aquele que ajudou a fazer o acidente ali, já falou para o médium, né? Por isso que ele sabe, né? Então, eles ficam jogando. Eu já vi situação, muito engraçada inclusive, né? Um amigo nosso que foi uma dessas pessoas assim, videntes e tal, né? E a pessoa falou até o dia que ele ia morrer. Falou até o dia que ele ia morrer. Nossa senhora, imagina, né? E foi uma brincadeira só com a pessoa, né? Porque ficou esperando todo mundo na empresa, tal, o pessoal ficou todo mundo esperando o dia que a pessoa ia morrer, né? É coisa de. É piada, né? Não precisa nem dizer, a pessoa está viva até agora, né? Não morreu, já digo para vocês que não morreu, né? Marcinha, fez um seguro maior de vida, né? Mas está bem, inclusive, né? Uma pessoa muito querida, eu gosto muito dessa pessoa. Mas foi aquela brincadeira só e a pessoa ficou tensa, né? Porque imagina, você querendo ou não, você fica ali meio diferente, você fica meio tenso, né? Vai que é mesmo, né? Então tem coisa que é melhor a gente não saber, tem coisa que é melhor a gente ficar na nossa, tranquilinho ali, porque senão a gente arranja sarna para se coçar, né? Então os espíritos, eles jogam muito, os espíritos infelizes, eles jogam muito com essas informações, com sonhos, com essas predições aí de videntes, cartomantes e tal, com intuições que eles nos dão, com imagens que eles nos impressionam, para que nós achemos que vai acontecer tal coisa. Ah, tive um sonho assim, assim, assado. Então, muitas vezes eles manipulam, porque nós damos margem para isso. Nós nos mostramos excessivamente ambiciosos. Então, eles sabem que por ali eles vão poder nos manipular. E o que acontece? A gente cai no ridículo. Sai falando para todo mundo, olha, eu tive um sonho que eu vou ficar rico, que eu vou... Cai no ridículo, que é o que querem muitas vezes que a gente faça. Né? Que a gente caia no ridículo. Às vezes até com a mediunidade. Né? Fazendo declarações né? E que faz a gente acreditar demais em certas informações que a gente tem para nos ridicularizar. Né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, com a fascinação que certas informações exercem. Né? Por isso, por exemplo, que eu não gosto assim, de reunião mediúnica, espíritos que vêm falando muita coisa, né? Ou que vêm com nomes pomposos, ou que vêm, né? Eu acho que a gente tem que ter muita prudência com relação a isso. Por quê? Porque é muito fácil as pessoas se fascinarem. E daí, para os espíritos começarem a manipular os grupos, nossa senhora, mais fácil ainda. Ah, mas foi o Bezerra de Menezes que se comunicou. Você não vai fazer o que ele falou? As pessoas mais inexperientes se deixam fascinar com mais facilidade. Mas foi Chico Xavier que se comunicou e ele falou que a gente tinha que fazer assim, assim, assado. Os espíritos não vêm falando para a gente fazer assim, assim, assado. Eles não vêm para criar dependência em nós, entendeu? Eles não vêm. Eles sabem que eles não devem ficar interferindo no nosso livre-arbítrio, né, Maria? Assuntos de diretoria, de casa espírita, assunto dos estudos, assuntos... Gente, olha, nesses anos todos que eu participo, faz bastante tempo,
todas as vezes que a gente ainda, às vezes quer transferir para os espíritos, a gente pergunta, mas você acha que a gente está fazendo certo? A gente talvez não tinha que fazer de outro jeito? Todas as vezes que eu fiz alguma questão, ou que alguém fez alguma questão desse tipo, de ordem mais prática, ou de ordem mais administrativa, de coisas que são nossas, os espíritos sempre se esquivaram, falando assim, Alexandre, o importante é que vocês se deem bem uns com os outros. O importante é que vocês se sintam felizes fazendo o que vocês estão fazendo e se deem bem uns com os outros. Isso para nós é o que interessa. Sempre se esquivaram a darem palpites nas coisas, nas questões administrativas, nas questões práticas, vamos dizer assim. Vocês entendem? Então, isso é uma coisa boa, porque demonstra que são espíritos que respeitam o nosso livre-arbítrio. Se são espíritos mais infelizes, eles não respeitam nada. Eles já começam a palpitar, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que lá. Isso é característica de espíritos que querem se intrometer na nossa existência, né? Já é um traço de inferioridade. Tá? Certo? Vamos terminar aqui então a resposta, né? Então ele falava assim, né? Ou então esta perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova. Consiste na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Tá? Então, pessoal, vocês perguntariam, mas por que Deus permite isso? Né? Por exemplo, que os espíritos infelizes fiquem jogando conosco, às vezes colocando ideias que não são, né? Por que Deus permite isso? Para quê, pessoal? O que vocês acham? Por que Deus permite isso? Nos manipulem em certas situações. Exatamente, Maria. Para a gente aprender a discernir. Para a gente aprender a discernir. Para a gente ficar mais esperto no sentido espiritual. Né? Para a gente ficar mais esperto. Qual é o melhor médium? É aquele que é menos enganado. É aquele que é menos enganado, assim dizem os espíritos. Aquele que é menos enganado. Quer dizer que enganados todos nós somos. Né, Joel? Enganados todos nós somos. Ah, Alexandre, mas eu não quero ser enganado. Não é querer ou não querer. Ninguém quer ser enganado, né? Ninguém quer ser. Só que nós estamos na matéria, nós não temos uma percepção absoluta. Nós não somos espíritos acabados, prontos. Nós estamos em evolução. É normal que a gente seja enganado. É normal que a gente seja prejudicado. Mas é melhor a gente ser enganado do que a gente enganar os outros. É melhor a gente ser prejudicado do que a gente prejudicar os outros. Tem gente que não aceita muito isso, né? Que a pessoa quer ter controle sobre tudo, né? Ela quer sentir que ela é uma pessoa autônoma, que ela... Mas, gente, isso é bobagem. O que nós temos que fazer é tentar sermos menos enganados. Como assim? Vamos tentar ao máximo usar o nosso discernimento, o nosso equilíbrio, não é? O nosso raciocínio, elevar a nossa vibração, para não cairmos facilmente nas armadilhas do mal. Não é? Tá certo, pessoal? Mas vamos em frente então. Não é? Os espíritos permitem isso para que a gente exercite a nossa capacidade de discernir. Tá? Vamos finalizar, já 9 horas e 6 minutos aqui. A hora que eu olhei aqui, o horário já estava passando, tá? Mas eu agradeço o carinho de todos. A próxima semana, 871, então, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Pessoal do Pautalk, pessoal do Facebook. Um grande abraço, tá? Muita paz a todos.